principalmente no que diz respeito a nós hoje, ele recebeu a fé. O Brasil ele é herdeiro da fé de Portugal, né? Só que em 1889 foi dado um golpe republicano que expulsou a família real do Brasil, expulsou o imperador do Brasil, né? Só que a monarquia acabou. A monarquia foi expulsa do Brasil. Ficou o governo republicano, que gerou muitas revoluções sociais, porque é um governo revolucionário na sua essência. Só que foi embora a monarquia e permaneceu a fé em Cristo, a fé católica, né? E hoje a gente vai falar da maneira perfeita de viver a fé católica, que é a verdadeira devoção de Maria. É a maneira mais perfeita de você seguir a Jesus Cristo, é a maneira mais perfeita de você estar debaixo da obediência da igreja. É a maneira mais perfeita e mais segura de você ir para o céu, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. O que é a consagração total à Santíssima Virgem? Né? A verdadeira devoção à Santíssima Virgem nada mais é do que uma renovação das promessas do nosso batismo, aquelas promessas que os nossos pais e padrinhos fizeram por nós no nosso batismo sacramental, né? E essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? Essa consagração total à Santíssima Virgem, ela sendo uma renovação perfeita das promessas do batismo, ela é perfeita porque ela é feita através das mãos da Santíssima Virgem. Ou seja, quando você é apresentado à igreja, né, como para ser enxertado no corpo de Cristo, no seu batismo sacramental, isso é feito através dos seus pais e padrinhos. Você está pequenininho, você não vai lá, a não ser que você já seja adulto, né? Mas você é apresentado pelos seus pais e padrinhos. Quando você faz a consagração total à Santíssima Virgem, quando você opta por viver verdadeira devoção à Santíssima Virgem, você se consagra à Virgem Maria, né? Já tendo posse da sua razão, coisa que acontece quando você tem o batismo sacramental. Qual é a diferença entre essa consagração, né, à Santíssima Virgem e a consagração feita no batismo sacramental? Qual é a diferença entre as promessas que são feitas no seu batismo, de renunciar a Satanás, as suas obras, etc., né? E as promessas que você renova no dia da sua consagração? É que essa renovação que você faz através da Santíssima Virgem. Então, como é que funciona? Como é que é a prática dessa verdadeira devoção? Né? Porque assim, você tem a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, beleza, mas nós sabemos que é nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo através da Santíssima Virgem, através das mãos da Virgem Maria. Né? É ir primeiro à mãe para chegar mais perfeitamente e seguramente ao filho. Mas, como é que é essa prática? A prática da verdadeira devoção à Santíssima Virgem chama-se Santa Escravidão. Né? Mais uma alusão que eu faço à nossa monarquia, né? Aproveitando aí o tema
Se nós oramos, rezamos pelos nossos inimigos, se Jesus rezou pelos inimigos dele, nós temos que rezar pelos nossos. Se Jesus alimentou os pobres, nós temos que alimentá-los também. Se Jesus rezou pelos doentes, nós temos que rezar também. Se Jesus expulsou os demônios, nós temos que rezar para que os demônios sejam expulsos. Se Jesus morreu na cruz, nós temos que diariamente morrer diariamente para as nossas cruzes cotidianas. É assim que a gente vai imitando a Cristo. E se nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu a, primeiro, aniquilar-se a si mesmo, como diz São Paulo na sua carta aos Filipenses, e habitar no ventre da Santíssima Virgem durante 9 meses, e depois disso não bastasse esse período de escravidão de amor no ventre da Virgem Maria, Jesus ainda viveu 33 anos sob a autoridade da Santíssima Virgem. Não bastasse isso, ele quis levar a sua mãe de corpo e alma para o céu. E lá em cima, ele ainda obedece à Santíssima Virgem. Isso é a doutrina da igreja. Se ele fez isso tudo, por que eu, um borra-botas, né, um comedor de feijão como qualquer um de vocês, não vou fazer isso? Então essa é a proposta, né? Essa é a proposta que eu faço para vocês hoje. Existe um livro. Aí você vai perguntar, Diogo, como é que eu faço essa consagração à Virgem Maria? Esse meio de me entregar perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo? Simples. Existe um livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E o autor é São Luís Maria Grignon de Montfort. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Pouquíssima gente. Esse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, depois quem quiser ver, está comigo aqui. Ele foi escrito por um santo na França, que viveu entre o século XVI e o século XVII, que é o São Luís Maria Grignon de Montfort. E esse santo, ele tinha uma devoção profunda à Virgem Maria. Mas a devoção que São Luís tinha à Virgem Maria não era uma devoção que tinha a Virgem Maria como finalidade. Era uma devoção que tinha a Virgem Maria como meio. Era um meio de chegar mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira devoção à Virgem Maria, pregada por São Luís, que na verdade é a devoção de sempre da Igreja, à Virgem Maria, ela é cristocêntrica. Palavrinha chata, né? Cristocêntrica. Mas grava isso. Ela tem Jesus como centro. Jesus é o centro da verdadeira devoção à Virgem Maria. E ele fala no número 62 desse tratado: se a verdadeira devoção à Virgem Maria nos afastasse de nosso Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos rejeitá-la como uma armadilha de Satanás. Então, ele escreveu esse tratado
porque como ele era um padre muito penitente, um padre que renunciou a muitas das pompas que o clero tinha na época dele, né? Lembremos que nós estamos falando aqui da Idade Média tardia, o clero ainda gozava de uma ascensão social muito grande, de uma posição social muito grande. São Luís rejeitou todas essas pompas que o clero na época tinha direito, e ele vivia como um farrapo. Ele, por exemplo, se ele tivesse que ir daqui a São Paulo, né, numa distância como daqui a São Paulo, pregando o evangelho, fazendo missão, ele ia descalço, com a batina rasgada. E aí o bispo dava um dinheiro para ele ir para a missão. Ele, no meio do caminho, não tinha mais nada, porque ele deu tudo aos pobres. Ele andava com correntes pesadíssimas no pescoço para fazer penitência. E esse estilo de vida adotado por São Luís trouxe para ele muitos inimigos. O clero, na época, que recebia todas essas pompas que São Luís abertamente rejeitava, ele começou a se voltar contra São Luís, até o ponto de envenenarem ele. É sempre assim. Quando alguém está fazendo bem, quando alguém está ascendendo numa sociedade que é perdida, vão lá e tentam matar a pessoa. É sempre assim. Isso acontece sempre. E deram um veneno para São Luís. Só que São Luís imediatamente tomou um antídoto para o veneno, né? E conseguiu sobreviver. Só que isso debilitou muito a saúde de São Luís, e São Luís percebeu que ia morrer. Então, toda aquela missão dele, que ele passou na França, por todos os lugares onde ele passou, pregando a verdadeira devoção à Virgem Maria, ele pensou assim, não, eu tenho que deixar isso escrito. Então ele começou a escrever o tratado. O tratado surgiu num regime de urgência, porque São Luís percebeu que as almas estavam se perdendo. O São Luís viveu numa França pré-revolucionária, né? Para quem já ouviu falar na Revolução Francesa, a Revolução Francesa não é nada disso que as pessoas pintam por aí, que as universidades dizem. A Revolução Francesa foi uma revolução anticristã, anticatólica e maçônica, e matou milhares de católicos. Milhares. Os padres que não queriam fazer o juramento à Revolução Francesa eram assassinados. As famílias que não queriam comungar do clero criado pelo regime francês era dizimada. As crianças eram empaladas em estacas, caso o pai da família, o chefe da família, não quisesse aderir ao governo revolucionário e comungar da igreja criada pela França revolucionária. São Luís viveu nessa época. Ele pregou a devoção à Virgem Maria nessa época. Então, São Luís pregou a verdadeira devoção à Virgem Maria numa época muito difícil. E o lugar na França onde tiveram mais mártires, onde o sangue mais foi derramado por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar da França onde as pessoas morreram em maior frequência para não negar nosso Senhor Jesus Cristo e não desobedecer ao Papa, foram justamente os lugares por onde passou São Luís, pregando a devoção à Virgem Maria. Isso é uma prova histórica de que a devoção à Virgem Maria é o único meio que nós temos de sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo até o sangue. Porque essa é a única forma de você demonstrar a sua fidelidade. A sua fidelidade só é provada, a sua fidelidade a Deus, só é provada quando surge a tentação. Quando surge, eu vou falar em termos metafóricos aqui, mas isso em muitos lugares do mundo isso acontece de fato. Quando surge uma arma apontada para você, te obrigando a renegar Jesus Cristo e a aderir a outro tipo de credo. Aí a gente vê quem é fiel. Não é à toa que o termo martírio vem do grego, martyrion, que quer dizer testemunho. Então, o grau máximo de testemunho, de fé e de fidelidade a Cristo é o martírio. Então você só sabe que você está firmemente unido a Cristo quando você vê que a sua fé é provada. Por exemplo, no seu trabalho. Quando no seu trabalho você tem que falar contra o casamento gay. No meio de um monte de gente pagã. Um monte de gente que vive como um pagão, como ímpio. No seu trabalho você tem que falar contra o aborto. Porque se a gente se calar, a gente está ajudando as pessoas que pregam o aborto.
Aí no seu trabalho você tem que falar que pregar o evangelho e dizer que usar camisinha, pílula anticoncepcional é pecado, mortal, e que se você morrer nesse estado você vai para o inferno. E aí você vai ver o seu nível de fidelidade. Você está disposto a sofrer tudo que você vai sofrer se você começar a pregar isso no seu trabalho? É desse nível de fidelidade que eu estou falando. Tudo que eu falei aqui é doutrina da igreja, tudo que eu falei aqui é da autoridade da igreja, e tudo que eu falei aqui é ensinado pela igreja com a autoridade dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se nós nos calarmos, se nós não testemunharmos a nossa fé em Cristo, o quanto nossa alma está unida intimamente à alma de Cristo, o quanto o nosso corpo está unido intimamente ao corpo de Cristo, né? Se nós nos calarmos e não dermos esse testemunho, o mundo vai se perder, como tem se perdido. Precisamos de mais vozes proféticas, de mais vozes que preguem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Luís pregou nessa época. São Luís deixou esse tratado aqui, né? E esse tratado, ele explica toda a pregação de São Luís, né? Que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? E no final ele ensina 30 dias de exercícios espirituais e depois tem uma fórmula de consagração onde você se consagra à Virgem Maria. Só que tem um porém. Você não lê a fórmula de consagração no dia da missa, né? E sai santo dali, num estalo, num passe de mágica. Isso não acontece. Isso não acontece nem em filme. A verdadeira devoção à Virgem Maria, a perfeita devoção à Virgem Maria é um processo. A santidade é um processo. Ninguém fica santo num passe de mágicas. Ninguém fica santo depois de ler uma fórmula de consagração e, pum, está santo. Santo de sétima morada. Isso não existe. A santidade é uma prática. E a prática, segundo esse método, como nós já falamos, é a santa escravidão. Só que ultimamente tem acontecido uma coisa interessante. A verdadeira devoção, ela tem ganhado bastante espaço no meio católico, graças a Deus. Só que muita gente tem se consagrado à Virgem Maria por moda. As pessoas têm se consagrado, não sei se vocês já perceberam, o escravo de Jesus por Maria, geralmente ele usa uma cadeia, né? Essa cadeia aqui é um sacramental, como é o meu crucifixo. Mas ela me lembra do meu estado, ela me lembra que eu tenho uma marca indelével na minha alma que me uniu eternamente à Virgem Maria. Eu tenho uma marca indelével na minha alma que se eu for para o céu, eu vou como escravo da Santíssima Virgem, e se eu for para o inferno, sim, os escravos da Santíssima Virgem podem ir para o inferno. Se eu for para o inferno, eu vou como escravo da Santíssima Virgem. E lá, o diabo vai ter uma predileção pela minha alma, né, porque eu fiz durante a minha vida, é isso que eu estou fazendo por vocês, né? Espero que alguém saia algum escravo de Jesus por Maria daqui, né, para que eu tenha mais um pontinho para ir para o céu. Então, só que muita gente tem se consagrado por moda. Aí vê o cara com a cadeia, não, eu quero usar essa pulseirinha aí, bonitinha. Aí vê o outro com o escapulário, não, o escapulário é bonito, olha, vai ficar até jeitoso na roupa. Aí vê o outro lá com a cadeia na perna, essa cadeia aí, eu vou ficar show com isso aí. Pô, vai passar na missa, o nego vai me ver com a cadeia, vai dizer, lá vai o santo comungar. É assim, não ri não, é assim. As pessoas na missa, as pessoas que se consagraram por moda, eu quase caí aqui, vocês não estão filmando isso não, hein? As pessoas que se consagram por moda na missa, elas fazem questão de ir lá atrás, estão sentadas aqui na frente, mas aí vai lá atrás, no início da fila, aí anda, aí passa a mão no cabelo com a cadeia, aí faz igual o senhorzinho Malta, né? Quer aparecer de qualquer jeito, aí bota uma saia que parece a capa magna dos cardeais antigamente, que vai lá na porta, né? Aí anda balançando a saia, usa véu, né? Aí tem a pessoa usa véu até o pé, né? Aí vai comungar, tal. Por dentro está podre. Por dentro está podre. O verdadeiro escravo da Santíssima Virgem, o cara que vive a perfeita devoção à Virgem, quer se esconder. Ele não quer aparecer. Quantas vezes a Virgem Maria aparece no Evangelho? Pouquíssimas. Quantas vezes ela fala no Evangelho?
Pouquíssimas. E aí o cara quer aparecer. Isso é escravo de Maria? É escravo de Jesus por Maria? Olha, São Luís não fala isso no tratado, mas eu estou falando. Se eu estiver falando heresia, depois quem estiver vendo me pega. Se a cadeia, se os sacramentais externos, se os sinais externos da verdadeira devoção te levam à vaidade, você não deve usá-los, porque eles vão te levar para o inferno. Escravo da Virgem Maria, quando vai para o inferno, ele vai para o inferno de corrente tudo. Então, por que está havendo essa onda de consagrações por moda? Primeiro, por falta de vergonha na cara, bando de sem vergonha. Segundo, São Luís explica isso no capítulo 3 do tratado. Ele fala dos devotos exteriores. Que quando a gente fala de perfeita devoção à Virgem Maria, verdadeira devoção à Virgem Maria, é de se supor que existe uma falsa devoção à Virgem Maria. Se não existisse uma falsa devoção, a gente não diria que existe uma verdadeira, né? E São Luís, no capítulo 3, ele fala sobre os falsos devotos da Virgem Maria. Eu, quando me consagrei, e até hoje, às vezes, eu me vejo um monte deles. Quando me consagrei, eu era todos eles. São Luís enumera 7 falsos devotos. E um desses, o terceiro, são os devotos exteriores. Escuta só. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. O que ele quer dizer com isso? Quando você lê o tratado da verdadeira devoção, e eu aqui desafio vocês a lerem o tratado, quem não lê o tratado corre o risco de se perder, porque o tratado é um caminho de salvação, né? Porque te leva para a salvação, que é Jesus Cristo. Quem fala isso não sou eu, o Papa João Paulo II. Então vamos comprar o tratado e vamos ler o tratado e se consagrar à Virgem Maria. Mas ele fala no tratado, né, que existem, quando vai chegando lá no final do tratado, ele fala das práticas interiores e das práticas exteriores do escravo de Jesus por Maria, né? E as práticas exteriores, elas servem para nos lembrar da nossa condição interior. Ou seja, a prática exterior, ou seja, você usar a cadeia, você usar o escapulário, você ornamentar as imagens da Virgem, né? Tudo isso, as coisas em honra à Santíssima Virgem, na verdade só são uma manifestação de uma condição interior. Ou seja, a devoção exterior, ela só existe quando tem uma devoção interior. É uma manifestação da outra. É igual uma árvore. A árvore ela só consegue ser grande, frondosa e resistente quando, proporcionalmente ao que ela tem para cima, ela tem para baixo, para dentro da terra. A árvore só é resistente e frondosa quando ela tem raízes profundas. Se a árvore for muito grande, né, e tiver raiz pequenininha, primeira ventania ela cai. É a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não tem uma devoção profunda à Virgem Maria interior, a sua devoção exterior vai ser fraca e vai te levar para o inferno. É duro, mas é a verdade. Então, você usar uma cadeia no braço, você ornamentar as imagens da Santíssima Virgem, você fazer todas as coisas que você tem que fazer em honra à Santíssima Virgem no exterior, só tem sentido se você tem uma devoção interior. Então, as pessoas que estão se consagrando por moda, que são pessoas que, se não se converterem, vão para o inferno, essas pessoas que estão se consagrando por moda, elas, na verdade, estão tendo uma devoção exterior, estão sendo devotos exteriores da Santíssima Virgem, por vaidade. É por isso que eles fazem isso. Então, falamos que a falsa devoção à Virgem Maria, que leva essas pessoas a fazer esse tipo de consagração, é a devoção exterior. E o remédio contra isso, ou seja, a verdadeira devoção à Virgem Maria, São Luís vai dizer também, lá no número 100 do tratado, né? 105. Ele diz: depois de termos posto a descoberto
e condenado às falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer, em poucas palavras, a verdadeira devoção, o que é. E a primeira coisa que ele coloca, ele faz uma lista de 5 verdadeiras devoções, 5 características da verdadeira devoção. A primeira característica que ele coloca aqui, a devoção à Virgem Maria é interior. Ou seja, a falsa devoção que é exterior, ele contrapõe como remédio, como antídoto, a verdadeira devoção que é interior. Ficou claro? Então, o que é uma devoção interior à Virgem Maria? É você cultivar vida interior. Então, o remédio para que vocês não se tornem devotos externos, e isso que eu estou falando, gente, não é só para escravo de Jesus com Maria, não. O que tem de gente que vai revela para as almas do e não vive aquilo interiormente, não está no gibi. O que tem de gente que reza o rosário de joelho diante do altar, diante do Santíssimo, né? Mas está ali de forma exterior e mecânica, também não está no gibi. As pessoas que andam com o rosário na rua, não estou dizendo que andam com o rosário na rua, todo mundo é assim, não. Né? Mas assim, tem muita gente que anda com o rosário, reza o rosário nos lugares públicos, e não tem nada por dentro. Tudo que você faz deve ter uma preparação interior, principalmente para Deus. Então, São Luís ele coloca a devoção interior como um antídoto para a devoção exterior. O que é a devoção interior? O que é esse antídoto que você tem que tomar, né, para que você não seja um devoto exterior? Para que você não corra o risco de ir para o inferno. Chama-se vida interior. Quem já ouviu falar esse termo? Uma alma salvou. Então, assim, vida interior. Vida interior é oração. É você ter uma vida de intimidade com Cristo, né, na oração. Só que não é qualquer tipo de oração, né? É você... Tem orações na igreja que são mais proeminentes, né, são mais eficientes. Né? E aqui eu vou citar 2 orações, né? Na verdade, quem vai citar é o Papa São Pio X. O Papa São Pio X, na verdade, ele está falando de piedade, né? Mas essas práticas que ele sugere são práticas que nos levam a uma vida interior mais perfeita. No Catecismo de São Pio X, ele diz o seguinte, no número 972, que práticas de piedade deveria fazer todo dia o cristão? Isso é um Papa falando, tá? Aí ele responde, o cristão, podendo, deveria todos os dias, 1, assistir à Santa Missa com devoção. 2, fazer uma visita, por breve que fosse, ao Santíssimo Sacramento. Quem já foi ao Santíssimo essa semana? Todos salvos. Nossa, foi um refrigério. E 3, rezar o rosário todos os dias. Não, olha só, o terço é bom, mas você quer ser pouco santa ou muito santa? Então reza o rosário, eu vou te mostrar como é que é fácil rezar o rosário todo dia. Então ele coloca aqui 3 coisas, ó: assistir com devoção à Santa Missa, fazer uma visita, por breve que fosse, ao Santíssimo Sacramento e rezar o terço, rezar o Santo Rosário todo dia. Não, na verdade ele fala aqui, rezar o terço do Santo Rosário. Mas eu vou além do Papa, tá? Então, ele coloca, vamos falar dessas 3 coisas rapidinho aqui. Dá tempo ainda? Tem quanto tempo? Tá ali. Tem 10 minutos, né? Bom, vamos falar dessas 3 coisas rapidinho e vocês vão colocar isso em prática a partir de hoje. Quem não colocar isso em prática a partir de hoje, vai crescer cabelo no sovaco eternamente. Vocês vão raspar, vai crescer o triplo. Bom, é praga, estou rogando praga mesmo. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, assistir com devoção à Santa Missa. Você vai me perguntar, Diogo, como é que eu participo com frutos da Santa Missa? Tudo isso que eu vou falar agora é receita para você combater a devoção exterior. E tudo isso que eu vou falar vai te levar para a Santíssima Virgem, que vai te levar para Jesus depois. Beleza? Então, ó, assistir a Santa Missa com devoção. Primeira pergunta, o que é a Santa Missa? Quem sabe me dizer?
O herói levanta o braço aí. O que é a Santa Missa? Ô escravo, tu tinha que saber, hein? O que é a Santa Missa? Hein? Levanta, fala alto, por favor. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa é a atualização do mesmo sacrifício de 2000 anos atrás. Viu? Então, quando você vai à missa, você pergunta para mim, Diogo, como é que eu tenho que participar da missa? Aí eu vou te dizer assim, olha, você participa da missa da mesma forma que você fosse participar da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, Diogo, que radical. Não, não é radical, não sou eu que falo, não. É a igreja. Já lembra o ofertório? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. A missa, ela é uma atualização do mesmo sacrifício de 2000 anos atrás. Tanto que Santo Tomás de Aquino vai dizer que tanto faz você participar da missa, quando você participar da crucifixão de Jesus há 2000 anos atrás. O efeito é o mesmo. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos redimir do pecado original, para nos redimir do inferno no qual nos lançaram Adão e Eva. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Só que o mérito dessa salvação tinha que chegar até nós hoje, e a todos os povos de todos os tempos. Como é que Deus fez? Ele inventou a missa, na Quinta-feira Santa. Então, a missa, na verdade, é o meio que Jesus achou dos méritos da redenção do Calvário chegarem até nós hoje. Então, toda missa que você vai é cruz, é Calvário. E aí eu vou te fazer uma pergunta, não precisa me responder não, só fica remoendo isso dentro de você. Se você subisse o Calvário, você ia batendo palma? Se você subisse o Calvário, você ia tocando bateria? Saxofone? Você ia fazendo dancinha? Você ia mexendo o joelho? Quando você sobe o Calvário, você vai em compulsão, você vai com introspecção, você vai com espírito de piedade. Não dá para subir o Calvário fazendo lelelê. Banho de pipoca. Não dá. A missa é o sacrifício do Calvário. É o drama da cruz. De maneira que hoje você vai, a partir de hoje, você vai começar a participar da Santa Missa como você estivesse subindo o Calvário. Se você começar a ter esse tipo de devoção, a sua devoção à Virgem Maria vai ser verdadeira, porque você vai desenvolver vida interior. A missa não é um lugar para você simplesmente ir lá, bater papo, fazer um encontro social. Não, é para rezar. Se você é um ofertório, presta atenção, se você no ofertório está usando o ofertório só para dar dinheiro para a igreja, o ofertório é para você oferecer a tua vida, não é para você cantar musiquinha, não. O ofertório é para você se colocar diante da cruz de Cristo, entregar nas mãos de Nossa Senhora e falar: mãe, entrega a minha alma e a minha vida ao teu filho Jesus agora. O ofertório não é um momento de repouso da missa, é um momento de rezar. É a mesma coisa, é o ato penitencial. Se você vai na missa para cantar o ato penitencial, aquela musiquinha bonitinha que toca o coração, né? Aquela coisa que faz uma cosquinha espiritual tão legal, nossa, eu choro no ato penitencial, aquela música da Shalom é linda, tal. Tá, é bonita, mas o ato penitencial não é para isso. Ato penitencial é para você se humilhar, abaixar a tua cabeça, botar o teu joelho no genuflexório e pedir perdão a Deus pelos teus pecados, que são muitos. Não precisa eu dizer que são muitos, vocês sabem que são muitos. Vocês sabem o quanto vocês falam dos outros, vocês sabem o quanto vocês fazem fofoca, vocês sabem o quanto vocês blasfemam, tomam o nome dos santos em vão. Quantas vezes as pessoas tomam o nome dos santos em vão aqui? Eu falo porque eu faço isso às vezes. Aí o caminho é o sacramento da penitência. O ato penitencial é para pedir perdão. Falei do ato penitencial, que você tem que rezar no ato penitencial. Não dá para você viver o ato penitencial como se fosse um momento qualquer, como se você estivesse assistindo um programa de televisão. Tem que mudar isso. O ato penitencial é para rezar. Falei do ofertório, é para
rezar. São momentos que você tem, sem a letra do cânon eucarístico, né, do cânon da missa, né, que você tem para rezar de forma espontânea. E agora eu vou falar da comunhão. A pessoa vai lá comungar, entra, comunga, tal, não sei o quê, ajoelha, comunga 2 minutinhos, senta na cadeira, e você viu, pô, esfaquearam o cara, pô, tu viu isso, cara? Pô, que coisa absurda. Põe a novela. Tal. Você está com Jesus dentro de você. Como é que você tem coragem? Vamos lá. Vocês recebem uma visita em casa. Quando a visita vai na casa de vocês, aquele parente que você não vê há muito tempo, e aí ele senta na sua sala. Senta na sua sala, o que você faz? Você vai para o quarto? Você vai para a cozinha? Né? Ou você desce, vai passear com o cachorro? Não, você vai ficar com ele. E aí você recebe na Santa Missa o hóspede do castelo da tua alma, o rei do castelo da tua alma, nos aposentos interiores do castelo da tua alma, você recebe o dono de tudo isso que você está vendo, e você vai conversar. Você fica 5 minutos com ele. Gente, a gente precisa saber comungar melhor. A gente precisa se preparar antes da comunhão, com um momento de silêncio e oração. A gente precisa pedir para a Santíssima Virgem comungar por nós o corpo e o sangue do seu Filho Jesus, porque nós não somos dignos de comungar o corpo e o sangue de Jesus. A gente precisa pedir para a Santíssima Virgem vir com a sua pureza, com a sua luz, habitar nas trevas da nossa alma e comungar por nós o corpo e o sangue de Jesus. Isso antes da missa, antes da comunhão. Na comunhão, você tem que vir até o altar rogando a Deus para que Ele te veja digno de comungar aquele corpo e aquele sangue. Porque São Paulo diz, quem come e bebe o sangue de Jesus Cristo, indignamente come e bebe a própria condenação. Se você está comungando em estado de pecado, vai se confessar, porque você tem que comungar em estado de graça. Desculpa, mas é verdade. Não, tem nada de difícil. Meu filho, olha só o seu nome. Qual o seu nome? Paulo. O que acontece? Vou te explicar como é que faz. Eu ia chegar nisso, mas você adiantou. Show de bola. Como é que você faz isso que eu estou falando? Ótimo. Ótimo. Eu vou te explicar como é que você faz. Você faz assim. Você está na igreja, você vai comungar. O pau está cantando. Bateria, coral, o pessoal pensando que é o show do Tim Maia, né? Eu não estou dizendo que é o padre daqui não, que o padre daqui, pelo que eu vi, ele é muito piedoso. Mas aí o padre da paróquia que você está lá no altar, batendo palma também. Vamos sambar, tal, não sei o quê, tal. Mó bagunça. Deixa o pau quebrar. É você e Cristo. Ponto. O que importa, eu não estou falando aqui que é o interior que importa. O que importa é o interior. Deixa as velhas sair fazendo fofoca da igreja. Deixa. Deixa o teu marido ficar reclamando. Ô, mulher, tu não vai sair daí não, mulher. Não vai parar de comungar, não? Vamos embora, mulher, acabou a missa. Deixa ele continuar reclamando. O que importa é o teu interior. O que importa... Olha, o Paulo, eu tenho uma dificuldade muito grande com as liturgias em que não são como a igreja ensina. Dificuldade muito grande. Né? Quem convive comigo sabe disso, que eu me coço na cadeira. Só que isso para mim é um exercício de penitência. Jesus ele falou assim, olha... Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Pois é, a minha cruz é essa. E Deus sabe o esforço que eu faço para suportar determinadas liturgias. É um esforço absurdo. Se não for a graça de Deus, eu brigo com todo mundo, cara. Então, assim, mas como é que você consegue isso? Você consegue utilizando a missa para o que ela deve ser utilizada.
aquilo que a missa é, ou seja, uma oração, a oração sublime da igreja, a oração suprema da igreja. Tudo gira em torno da missa. Se a vida de vocês não gira em torno da missa, está na hora de começar a girar. A missa é o centro de tudo. Ficou clara a questão? Comungou, ajoelhou para comungar. Como é que você vai comungar? Você vai imaginar o seguinte, que a tua alma está unida à alma de Cristo. O seu corpo está unido ao corpo de Cristo. O teu sangue está unido ao sangue de Cristo. E ali você vai se entreter com Jesus, você vai olhar para dentro de você, gastar o tempo que for preciso, e eu digo, no máximo, no mínimo uns 20 minutos. No mínimo uns 20 minutos você precisa para comungar bem. Deixa o padre cantar parabéns. Deixa. Enquanto ele canta parabéns, você só se levanta para receber a bênção. A gente precisa disso. É vida interior. Falei demais da missa. Segundo, visita ao Santíssimo Sacramento. A gente precisa reaprender a fazer adoração eucarística. A gente, quando fala em adoração eucarística, a primeira coisa que nos vem à cabeça é cantoria. Desde quando a adoração eucarística é só cantoria? E eu falo para vocês, as adorações eucarísticas que eu fiz com mais eficácia para a minha alma foram as adorações que eu fiz na igreja vazia, em silêncio, com o Santíssimo lá, silencioso, abandonado. Então, se você não tem o costume de, pelo menos às quintas-feiras, que é quando a igreja orienta que se faça adoração eucarística, de fazer adoração eucarística, comecem a ter costume. São João Bosco dizia o seguinte, quer muitas graças? Vá muito ao Santíssimo Sacramento. Se o teu marido não para de beber, é porque você está indo pouco ao Santíssimo. Se o teu filho não larga as drogas, é porque você está indo pouco ao Santíssimo. Se você não arruma um marido, está encalhada, é porque você está indo pouco ao Santíssimo. Estão rindo? Tem gente que fica encalhada e tem que pedir a Deus um bom marido, um marido cristão, que seja piedoso, que te leve para o céu. Ué, que ideia. Conheço gente, um próximo a mim, que as primeiras orações na infância foram para pedir um marido cristão. E conseguiu, a duras penas. Enfim, então, comecem a fazer adoração silenciosa ao Santíssimo Sacramento. Adoração não é sinônimo de oba-oba, de bateria, de música quebrando, de pau quebrando, palmas para um lado, palmas. Existe adoração assim? Existe, que para quem tem a espiritualidade e a renovação carismática, não tem problema nenhum, pode fazer adoração eucarística dessa forma. Beleza. Agora, tem que ter um momento de silêncio. Vida interior sem silêncio não existe. Tem que existir silêncio. E falamos da adoração ao Santíssimo e vou encerrar falando do Santíssimo Rosário. E agora vocês vão entender como dá para rezar o Rosário todo dia. O que é a oração do Rosário? São coroas de rosas que você entrega diariamente à Santíssima Virgem. Por que você vai rezar o Rosário? Para arrumar um marido? Para seu marido largar a bebida? Para você melhorar, para que Deus olhe para a segurança do bairro? Tudo isso é justo. Mas quando você reza o Rosário e entrega coroas de rosas todos os dias para a Santíssima Virgem, sem motivo nenhum, só porque você ama ela, só porque você a ama. Só porque você a ama, é muito mais meritório. Eu não tenho motivo para rezar para ela, eu não tenho nada para pedir para a Virgem Maria, eu sou escravo não tem que pedir nada. Então eu vou mandar rosas para ela por amor, desinteressadamente. A perfeita devoção à Virgem Maria é você amar a Deus e a Santíssima Virgem, amar a Deus através da Santíssima Virgem de forma desinteressada. É amar a Deus através da Santíssima Virgem, mesmo se você fosse para o inferno. Vamos supor que, hipoteticamente, Deus falasse assim, olha, ô Diogo, você está condenado ao inferno. Um amor desinteressado por Deus é um amor que ama mesmo sabendo que você está condenado ao inferno. Então, Diogo, para que eu vou rezar o Rosário? Reza por amor à Virgem Maria. Diogo, como é que eu vou rezar o Rosário? É muito grande, um terço já é difícil, é 20 minutos rezando. Imagina ficar 1h30 rezando, é simples. Você acordou de manhã, mistérios gozosos. Indo para o trabalho, mistérios luminosos. Voltando do trabalho, mistérios dolorosos. Antes de dormir, mistérios gloriosos. Rezou o Rosário. O Papa São Pio V venceu uma guerra
com a oração do rosário. No século XVI, os islâmicos, os muçulmanos, queriam destruir o Ocidente, como sempre quiseram e querem até hoje. Queriam destruir o Ocidente, né? O que eles fizeram? Começaram com seus navios, com seus exércitos e tal, a invadir o Ocidente. O Papa São Pio V viu que o exército do Ocidente era muito menor. Estou resumindo a história da Batalha de Lepanto aqui, né? O Papa São Pio V viu que os exércitos do Ocidente eram muito menores do que os exércitos dos islâmicos. O que ele fez? Ele pegou meia dezena de católicos, né? Dessas velhinhas que vocês veem nas igrejas aí, né? E botou as velhinhas para rezar o rosário. Botou os católicos para rezar o rosário. Rezaram o rosário, vencemos a Batalha de Lepanto. E o dia dedicado à vitória dessa batalha é o dia de Nossa Senhora da Vitória. Então, o Papa Leão XIII diz: não há guerra, não há batalha, seja espiritual ou material, que não seja vencida pela oração do rosário. E a oração do rosário é uma escola de meditação. O Papa João Paulo II diz que a oração do rosário é a oração mais eficiente para quem quer meditar os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho dos humildes. A Inha Chica não sabia ler, mas sabia o evangelho de cor e salteado. Por quê? Ela rezava o rosário o dia inteiro. Padre Pio de Pietrelcina rezava 14 rosários por dia. Diogo, como é que ele rezava 14 rosários por dia? Simples, tudo que ele fazia rezando o rosário. Ia no banheiro, rosário na mão. Saía do banheiro, rosário na mão. Ia deitar, rosário na mão. Levantava, rosário na mão. Ia almoçar, rosário na mão. Dá para rezar o rosário. É só a gente querer. É só a gente querer amar a Cristo. Amar é vontade. E a escola de meditação do rosário, segundo o Papa João Paulo II, né, se você perceber, ela começa na encarnação e ela vai subindo até a coroação da Santíssima Virgem. E você sobe junto. É uma forma de elevação espiritual, né, uma forma de oração helicoidal. Você vai subindo. Você vai desde a encarnação lá embaixo, né, e você vai subindo, chegar na coroação da Santíssima Virgem, no último mistério. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu acho que eu já me estendi demasiadamente, né? Por favor, né, leiam o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, se consagrem à Virgem Maria, sejam devotos interiores, né? E mesmo se você não se consagrar agora, né, mesmo se isso não tocar o teu coração agora, né, mas procura viver uma vida mais piedosa, procura viver uma vida mais semelhante à vida da Virgem Maria, porque a perfeita devoção nada mais é do que isso, né? É você buscar imitar as virtudes da Santíssima Virgem. A Virgem Maria, ela tem que ser a rainha do nosso interior. E a gente consegue isso através dessas coisas que eu falei. Santa Missa com piedade, adoração ao Santíssimo silenciosa e a oração do rosário diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Padre, se eu falei heresia, por favor, me perdoe. Fogueira já está preparada ali fora. Querido, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe seu ministério, que você possa continuar divulgando essa devoção a Maria, né? O amor pela Virgem Maria, amém? Que ela possa, por suas próprias mãos, conceder a recompensa por todo o seu esforço e trabalho. Amém? Deus abençoe. Muito bem, meus queridos, com esta pregação nós encerramos esta semana de formação, né? Com certeza muito rica. E na segunda-feira iniciamos a nossa semana de cura da palavra, né? Então, sempre às 19 horas com a Santa Missa. Depois, né? Cada dia virá um pregador, um padre, né? Alguém para poder nos
falar para nós, tá bom? Então, semana de cura pela palavra, e durante a semana, né, final de semana, a Pascom vai divulgando o tema de cada dia, né, anunciando, durante as missas vamos falando também. Amém? Então, já que hoje falamos da Virgem, né, terminemos com o cântico mariano, nos consagrando à Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós em prova e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Mãe! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva São Jerônimo! Amém! São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Amém. Possamos retornar em paz para os nossos lares, né? Que desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. São Jerônimo, ao altar do Senhor, traduzindo o Evangelho nos destes, conhecer os caminhos dos céus. Sois também, bom velhinho, intérprete, mensageiro entre os homens e Deus. São Jerônimo, São Jerônimo, tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Como prêmio morreu em Belém, a cidade onde nasceu Jesus. Nos protege, nos guia pro bem, com o emblema divino da cruz. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Coelho neto ao seu padroeiro, oferece um hino de louvor, dando vivas a Deus Pai verdadeiro, ao Espírito e a Jesus Redentor. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do